Prezados alunos, meu nome é Heitor Marangon e hoje vamos estudar o aplicativo PowerPoint, que faz parte do pacote Office da Microsoft. O PowerPoint é um software que permite a criação de materiais que podem ser apresentados por meio de um projeto ou em monitores de vídeos. O uso desse material para anunciar um relatório, material acadêmico ou propostas empresariais é chamado de apresentação. Com o PowerPoint, pode-se criar slides que utilizam de forma eficiente textos e imagens, ilustrações, desenhos, tabelas e vídeos, que transitam de uns para outros como uma apresentação de slides. A vantagem deste programa é permitir a interação mais efetiva entre o interlocutor e o ouvinte, facilitando a transmissão do conteúdo pretendido. Para isso, dispomos de ferramentas de texto, vídeos, imagens, entre outros. É importante lembrar que uma apresentação clara e objetiva pode fazer a diferença na hora de apresentar resultados. Lembro que essa ferramenta também é utilizada em apresentações de sequência de fotos, muito comum em casamentos e formaturas. Enfim, após conhecer todos os requisitos disponíveis no PowerPoint, tenho certeza que você irá gostar. Antes de começar a falar do programa propriamente dito, apresento alguns conceitos que serão muito utilizados. Vamos lá então. Para iniciá-lo, basta clicar no botão Iniciar da barra de tarefas do Windows, apontar para todos os programas, selecionar Microsoft Office e clicar em Microsoft Office PowerPoint. Você verá a página inicial de apresentação do programa. O primeiro ícone que aparece é o botão Microsoft Office. Ele substitui o menu Arquivo, que é encontrado em versões mais antigas do Office, e está localizado no canto superior esquerdo do programa. Ao clicar no botão do Microsoft Office, serão exibidos alguns comandos básicos e muito utilizados, como Novo, Abrir, Salvar, Salvar como, Imprimir, Preparar, Enviar, Publicar e Fechar. Ao lado deste botão fica a barra de ferramentas de acesso rápido. Ela é responsável e contém um conjunto de comandos independentes da guia exibida no momento. É possível adicionar botões que representam comandos à barra e mover a barra de um dos dois locais possíveis. Estão disponíveis ainda a barra de título, que exibe o nome do programa, Microsoft PowerPoint, e também exibe o nome do documento ativo. A faixa de opções é usada para localizar rapidamente os comandos necessários para executar uma tarefa. Os comandos são organizados em grupos lógicos, reunidos em guias. Cada guia está relacionada a um tipo de atividade como gravação ou disposição de uma página. Para diminuir a desorganização, algumas guias são exibidas somente quando necessário. Por exemplo, a guia Ferramentas de Imagens, somente é exibida quando uma imagem é selecionada. A barra de status fica localizada no canto inferior esquerdo e exibe várias informações úteis na confecção de slides, entre elas o número de slides, tema e idioma. Bom, agora que localizamos alguns comandos, vamos ao mais importante: como criar uma apresentação. A criação de uma apresentação no Microsoft PowerPoint, de uma maneira bem geral, engloba iniciar com um design básico, adicionar novos slides e conteúdo, escolher layouts, modificar o design do slide, se desejar, alterar o esquema de cores ou aplicar diferentes modelos de estrutura e criar efeitos, como transição de slides animados. Mas vamos acompanhar o passo a passo desse procedimento. Um detalhe importante e que merece nossa atenção é o slide mestre, que é o principal slide em uma hierarquia. Ele armazena informações sobre tema e layouts de uma apresentação, incluindo o plano de fundo, a cor,
as fontes, os efeitos, os tamanhos dos espaços reservados e posicionamento na tela. Cada apresentação possui ao menos um slide mestre. O principal benefício da modificação e do uso dessa estrutura é que ela possibilita alterações do estilo em todos os slides de uma apresentação, inclusive naqueles adicionados posteriormente. O slide mestre é de alta praticidade, principalmente quando as apresentações são muito extensas. Para acessar ou alterar o slide mestre, selecione a opção Exibição no menu principal. Para iniciar uma nova apresentação, basta clicar no botão do Microsoft Office e, em seguida, clicar em Novo. Agora é só escolher um modelo para a apresentação. Em branco, modelos instalados e meus modelos. Novo, com base em modelo existente ou modelo do Microsoft Office Online. Depois de escolhido o modelo, clicar em Criar. Criado o slide, precisamos definir o layout. Esse layout define como os arquivos estarão dispostos na nossa apresentação. Para alterar o layout do slide selecionado, basta clicar na guia Início e depois no botão Layout. Escolha o layout desejado clicando sobre ele. Como vocês podem perceber, temos um programa que já nos oferece alguns modelos de layout pré-definidos. Podemos utilizar um slide só de título, que pode ser o primeiro slide da apresentação, para que seja possível identificar o assunto e o tema a serem tratados na apresentação. O layout mais comumente utilizado é o de texto e conteúdo, porém ele não contempla todas as nossas necessidades dentro do programa. Caso essa seja a situação, podemos utilizar o layout slide em branco. Com ele, podemos formatar da melhor forma possível. Para inserir um texto nesse slide em branco, devemos clicar em Inserir, na barra superior e selecionar a caixa de texto. É nesta caixa que podemos escrever o texto e colocá-la na posição que julgarmos melhor. Lembro que podemos modificar o tamanho da caixa de texto também. Após feito isso, podemos inserir um texto no slide clicando com o botão esquerdo do mouse no retângulo pontilhado. Agora é só digitar. Para alterar um texto, é necessário primeiro selecioná-lo. As ferramentas de formatação de texto são bem similares à do Word. Logo, acredito que será mais fácil assimilar. Então, para facilitar a compreensão e ajudar a dinamizar a nossa aula, irei apresentar todas as formatações de maneira prática. Assim, podemos formatar o texto da seguinte maneira. Após a seleção do texto, basta clicar nos botões para fazer as alterações desejadas. Alterar o tipo da fonte, alterar o tamanho da fonte, aplicar negrito ao texto selecionado, que também pode ser adicionado através do comando Ctrl+N. Aplicar itálico ao texto selecionado, que também pode ser adicionado através da tecla de atalho Ctrl+I. Sublinhar o texto selecionado, que também pode ser adicionado através também das teclas de atalho Ctrl+S. Taixado, que desenha uma linha no meio do texto selecionado, e sombra no texto, que adiciona uma sombra atrás do texto selecionado para destacá-lo no slide. Espaçamento entre caracteres ajusta o espaçamento entre as linhas desses caracteres. Maiúsculas e minúsculas, que alteram o texto selecionado para maiúsculas, minúsculas ou outros usos comuns, como maiúsculas e minúsculas. Alterar a cor da fonte. Aqui vale uma observação. Diferente do Word, o tamanho da fonte no PowerPoint deve ser maior, pois a apresentação deve ser vista por todos aqueles que assistem a sua fala. Assim,
é recomendado que se utilize um texto de fontes com tamanho entre 24 e 36 e para título entre 32 e 40. Vamos prosseguir com as opções de formatação de texto. Alinhar um texto à esquerda também pode ser adicionado através do comando Ctrl+Q. Centralizar o texto, que também pode ser acionado pelas teclas de atalho Ctrl+E. E alinhar o texto à direita, que também pode ser acionado através do comando Ctrl+G. E alinha o texto às margens justificando, que pode ser uma opção utilizada para seguir de margem a margem conforme necessário, promovendo uma aparência organizada nas laterais esquerdas e direita. A gente pode também dividir o texto em duas ou mais colunas, converter o texto em Smart Art. A conversão em Smart Art permite transformar o texto em um organograma ou um fluxograma. São vários tipos de diagramas. A título de conhecimento, vamos falar um pouco da diferença de ambos. Um organograma é um tipo de gráfico em que as informações são exibidas ligadas entre si, em ordem de importância. Um exemplo são as árvores genealógicas ou então um mapa de setores de uma empresa. Um fluxograma é um tipo de gráfico em que as informações são ligadas entre si com setas, para indicar a ordem em que acontecem. Exemplificando, temos um mapa da linha de montagem de uma indústria. Bom, acredito que falamos de quase todas as formações possíveis e pelo menos as mais usuais. Outro recurso muito usual são os marcadores, que proporcionam uma boa visualização dos tópicos dentro do texto. Para acessá-los, vá ao início, clique no botão dos marcadores para criar parágrafos com marcadores. Para escolher o tipo de marcador, clique na seta. O mesmo vale para a numeração, devendo ser acessado, neste caso, o ícone referência à numeração. Vamos seguindo. Para inserir um novo slide, acionar a guia Início e clicar no botão Novo Slide. Depois é só clicar no layout desejado. Um novo slide pode ser inserido a qualquer momento, ou seja, digamos que já montei uma apresentação com 10 slides, mas quero inserir mais um conteúdo entre o slide 6 e 7. É só clicar entre eles e inserir um novo slide. Porém, se o interessante for o oposto, excluir o slide, basta selecioná-lo e depois clicar no botão Excluir Slide, localizado na guia Início, ou então clicar em Delete. Mais uma vez, lembramos aqui da importância de salvar constantemente o seu trabalho. Após criar uma apresentação, é necessário efetuar a gravação do arquivo. Essa operação é chamada de salvar. Se o arquivo não for salvo corretamente, o risco de perdê-lo por uma eventual falta de energia ou por outro motivo que cause a saída brusca do programa, para salvar o arquivo, acione o botão do Microsoft Office e depois clique no botão Salvar. Uma ferramenta muito usada é a inserção de figuras. Para inserir uma figura no slide, deve-se clicar na guia Inserir e clicar em um slide em um desses botões. Imagem do arquivo. Insere uma imagem de um arquivo. Clip Art. É possível escolher entre várias figuras que acompanham o Microsoft Office. Formas. Inserir formas prontas, como retângulos, círculos, setas, linhas, símbolos de fluxograma e textos explicativos. Smart Art. Inserir um elemento gráfico, Smart Art, para comunicar informações visualmente. Esses elementos gráficos variam de listas gráficas e diagramas de processos até mais complexos, como diagramas de Venn e organogramas. Gráficos. Inserir gráficos para ilustrar e comparar dados. E o Word Art. Inserir um texto com efeitos especiais. As imagens e os clip arts podem ser editados. Isso pode ser feito após a inserção dessas imagens no slide.
acessando a aba Ferramentas de Imagens. Dentre as opções que são apresentadas, destaco as seguintes. Remover plano de fundo. Apaga o plano de fundo da imagem, deixando só o que está no plano principal da foto. Correções, cor e efeitos artísticos. Ajuste as cores, o contraste e o brilho de determinada imagem. Compactar imagens. Faz com que as imagens ocupem um pouco menos de espaço no disco. Alterar imagem pode ser utilizado caso a imagem inserida esteja errada. É só trocar. Estilos de imagem. É possível aplicar uma moldura, sombra ou reflexo a uma imagem. Tamanho. Determina a medida que a imagem deve ter e, se for necessário, é possível cortar a imagem. Contamos ainda com a inserção de formas, que possibilita a inserção de outras caixas de textos ou formas à sua escolha. Para selecionar a forma a ser inserida, você deve clicar na seta abaixo do botão Forma. Clicar sobre aquela forma que deseja, depois clicar em o botão do slide e, com o botão do mouse posicionado, movimente-o para determinar o tamanho da forma. Quando se insere ou seleciona uma forma, uma nova área aparece no menu. É a ferramenta de desenho. Nela ficam disponíveis opções para mudar a aparência de uma forma. Uma das opções disponíveis é Estilos de forma. Nele temos disponíveis conjuntos de cor, preenchimentos e contorno para a forma. Para aplicar, é só clicar sobre um deles. Outra opção é Estilos de Word Art, que aplica estilos de fontes diferentes ao texto que estão dentro da caixa de texto. Por fim, contamos ainda com a opção Avançar e Recuar, muito úteis quando existem mais de um elemento, pois determinam se a imagem selecionada ficará sobre ou embaixo deste outro objeto. Podemos inserir também alguns modelos ou tipos de tabela. Para inserir ou traçar uma tabela, basta clicar no botão Tabela. Após montada e finalizada a apresentação, ainda é possível alterar a ordem dos slides, que pode ser feito selecionando a guia Slides no painel à esquerda. E após clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o slide, é preciso mantê-lo pressionado e arrastá-lo até a posição desejada do slide. Todo o conteúdo será transportado para o novo local, inclusive a formatação já realizada. O plano de um slide pode ser alterado. Para isso, basta clicar com o botão direito do mouse sobre ele e em seguida clicar em Formatar plano de fundo. Depois, escolha entre as opções, clicar em Aplicar a tudo para que a mudança ocorra a todos os slides. Se for alterar apenas o slide atual, clicar em Fechar. Como já falei com vocês, o grande diferencial da apresentação do PowerPoint é a possibilidade de apresentar o texto de maneira mais criativa e interativa. Assim, o programa nos oferece a ferramenta Animar Textos e Objetos. Ele permite que sejam aplicados alguns efeitos já definidos pelo programa em determinado trecho do texto ou figura. Para animar um texto ou objeto, selecionar o texto ou objeto, clicar na guia Animações e depois em Animações Personalizadas. Abrirá um painel à direita e clicar em Adicionar efeito. Nele se encontram várias opções de animação de entrada, ênfase, saída e trajetória de animação.
Outra opção de movimento é o botão de ação. Um botão de ação consiste em um botão já existente, que pode ser inserido na apresentação e para o qual pode-se definir hiperlinks. Os botões de ação contêm formas como setas para a direita e para a esquerda, e símbolos de fácil compreensão referente às ações de ir para o próximo, anterior, primeiro e último slide, além de executarem filmes e sons. Eles são muito comumente usados para apresentar auto-executáveis. Por exemplo, apresentações que são exibidas várias vezes em uma cabine ou quiosque, um computador e monitor geralmente localizados em uma área frequentemente frequentada por muitas pessoas, que pode incluir telas sensíveis ao toque, som ou vídeo. Os quiosques podem ser configurados para executar apresentações do PowerPoint de forma automática, contínua ou ambas. A passagem de um slide para outro também pode ser feita de maneira diferenciada e personalizada. As transições de slide são os efeitos semelhantes à animação que ocorrem no modo de exibição. A apresentação de slides, quando você move de um slide para o próximo. É possível controlar a velocidade de cada efeito de transição de slide e também adicionar um som. Eu utilizei alguns efeitos de transição entre alguns slides para ilustrar esta opção. O Microsoft Office PowerPoint inclui vários tipos diferentes de transições de slides, incluindo, mas não se limitando, às seguintes: sem transição, persiana horizontal, persiana vertical, quadro fechar, quadro abrir, entre outros. Turma, para conhecer esses efeitos, é interessante que acessem o programa e apliquem um a um para testar. Será possível perceber que algumas são mais eficientes que outros e até mesmo mais interessantes. Ainda que não seja o ideal, vocês podem adicionar uma transição de slides diferentes para cada troca. Porém, como eu disse, isso pode ser algo desagradável para a apresentação, pois pode acabar tornando-a cansativa e fazer com que os ouvintes a percam no conteúdo e prestem mais atenção somente nos efeitos aplicados. Então, muito cuidado com esses efeitos. Eles podem ser utilizados, mas de maneira comedida. Vamos lá à prática. Para adicionar a mesma transição de slides a todos os slides em sua apresentação. Bom, primeiro no painel que contém as guias tópicos e slides, clicar na guia Slides. Na guia Início, clicar na miniatura de um slide. Na guia Animações, no grupo Transições para Slides, clicar em um efeito de transição de slides. Para consultar mais efeitos de transição, na lista Estilos Rápidos, clicar no botão Mais. Para definir a velocidade de transição de slides, no grupo Transição para este slide, clicar na seta ao lado de Velocidade de transição e, em seguida, selecionar a velocidade desejada. No grupo Transição para este slide, clicar em Aplicar a tudo. Ainda assim, caso ainda tenha interesse em adicionar diferentes transições de slides aos slides em sua apresentação, pode ser feito da seguinte maneira. No painel que contém as guias tópicos e slides, clicar na guia Slides. Na guia Início, clicar na miniatura de um slide. Na guia Animação, no grupo Transição entre slides, clicar no efeito de transição de slides que você deseja para esse slide. Para ocultar mais efeitos de transição, na lista Estilos Rápidos, clicar no botão Mais. Para definir a velocidade de transição de slides, no grupo Transição para este slide, clicar na seta ao lado de Velocidade de transição e em seguida selecionar a velocidade desejada. Para adicionar uma transição de slides diferentes a outro slide em sua apresentação, repetir as etapas 2 e 3. Ainda na transição de slides, é possível adicionar algum tipo de som nessa transição, mas aqui
é necessário ainda mais atenção. Este recurso só deverá ser utilizado em apresentações informais, com a demonstração de fotos ou mensagens. Para ocasiões formais, este recurso não deve ser utilizado, ok? Bom, vamos à sua aplicação então. No painel contém as guias Tópicos e Slides, clicar na guia Slides. Na guia Início, clicar na miniatura de um slide. Na guia Animações, no grupo de transição para este slide, clicar na seta ao lado de Som de transição e, em seguida, seguir um desses procedimentos. Para adicionar um som a partir de uma lista, selecione o som desejado. Para adicionar um som não só encontrado na lista, selecione outro som. Localizar o arquivo de som que você deseja adicionar e, em seguida, clicar em OK. Podemos configurar a apresentação de slides. Para isso, devemos seguir alguns passinhos. Tipo de apresentação. Usar as opções na seção Tipo de apresentação para especificar como você deseja mostrar a apresentação para a sua audiência. Para fazer a sua apresentação diante de uma audiência ao vivo, clicar em Exibida por um orador. Para permitir que a audiência exiba sua apresentação a partir de um disco rígido ou CD em um computador ou internet, clicar em Apresentação por uma pessoa. Para permitir que a audiência role por sua apresentação de autoexecução, a permitir de um computador autônomo. Marcar a caixa de seleção, mostrar barra de rolagem. Para entregar uma apresentação de autoexecução executada em um quiosque, um computador e monitor geralmente localizados em uma área frequentada por muitas pessoas, que podem incluir teclas sensíveis ao toque ou ao vídeo, como já foi dito anteriormente. Mostrar slides. Usar as opções na seção Mostrar slides para especificar quais slides estão disponíveis em uma apresentação ou para criar uma apresentação personalizada. Uma apresentação dentro de uma apresentação, na qual você agrupa slides em uma apresentação existente para poder mostrar essa seção da apresentação para um público em particular, ou seja, um pedacinho da apresentação. Para mostrar todos os slides em sua apresentação, clicar em Tudo. Para mostrar um grupo específico de slides de uma apresentação, digitar o número do primeiro slide que você deseja mostrar na caixa e digitar o número do último slide que você deseja mostrar na caixa até. Usar as opções na seção Opções da apresentação para especificar como você deseja que os arquivos de som, narração ou animação sejam executados em sua apresentação. Para executar um arquivo de som ou animação continuamente, marcar a caixa de opções Repetir até ESC ser pressionada. Para mostrar uma apresentação sem executar uma narração incorporada, marcar a caixa de seleção Apresentar sem narração. Para mostrar uma apresentação sem executar uma animação incorporada, marcar a caixa de seleção Apresentar sem animação. Ao fazer sua apresentação diante de uma audiência ao vivo, é possível escrever nos slides para especificar uma cor de tinta na lista Cor da caneta. Selecione uma cor de tinta. Bom, turma, agora vamos ver como avançar slides. Para tal, usar as opções na seção Avançar slides, para especificar como mover de um slide para outro. Para avançar para cada slide manualmente durante a apresentação, clicar em Manualmente. Para usar intervalos de slides, para avançar para cada slide automaticamente durante a apresentação, clicar em Usar intervalos, se houver. Há também a possibilidade de usar vários monitores para exibir sua apresentação. É possível executar sua apresentação no Microsoft Office PowerPoint de um monitor, por exemplo, em um pódio, enquanto o público a vê em um segundo monitor.
Usando dois monitores, é possível executar outros programas que não são vistos pelo público e acessar o modo de exibição, apresentador. Este modo de exibição oferece as seguintes ferramentas para facilitar a apresentação da informação. É possível utilizar miniaturas para selecionar os slides de uma sequência e criar uma apresentação personalizada para o seu público. A visualização de texto mostra aquilo que o seu próximo clique adicionará à tela, como um slide novo ou um próximo marcador à sua lista. As anotações do operador são mostradas em letras grandes e claras, para que você possa utilizá-las como um script para a sua apresentação. É possível escurecer a tela durante sua apresentação e depois prosseguir do ponto em que você parou. Por exemplo, talvez você queira exibir o conteúdo do slide durante um intervalo ou uma sessão de perguntas e respostas. No modo de exibição do apresentador, os ícones e botões são grandes o suficiente para uma fácil navegação, mesmo quando você está usando um teclado ou um mouse desconhecido. A seguinte ilustração mostra as várias ferramentas disponibilizadas pelo modo de exibição apresentador. Miniaturas dos slides que você pode clicar para pular um slide ou retornar para um slide já apresentado, o slide que você está exibindo no momento para o público, o botão finalizar apresentação, que você pode clicar a qualquer momento para finalizar a sua apresentação, o botão escurecer, que você pode clicar para escurecer a tela do público temporariamente e em seguida clicar de novo para exibir o slide atual. Avançar para cima, que indica o slide que o seu público verá em seguida. Botões que você pode selecionar para mover para frente ou para trás na sua apresentação. O número do slide, por exemplo, slide 7 de 12. O tempo decorrido em horas e minutos desde o início da sua apresentação. As anotações do orador que você pode usar como script para a sua apresentação. Turma, após realizar todos os recursos disponíveis e formatar da melhor maneira possível o seu trabalho, devemos preparar para exibir a apresentação. Para isso, deve-se clicar na guia Apresentação de Slides e seguir um destes procedimentos. Clicar no botão ou pressionar a tecla F5 para iniciar a apresentação a partir do primeiro slide. Ou clicar no botão e pressionar simultaneamente as teclas Shift e F5 para iniciar a apresentação a partir do slide atual. Bom, finalizada a nossa apresentação, podemos imprimir este material. Essa possibilidade é muito interessante quando pretende-se estudar com mais cuidado o conteúdo e até mesmo acrescentar algumas anotações ou notas pessoais. No Microsoft Office PowerPoint, é possível criar e imprimir slides, folhetos e anotações. É possível imprimir suas apresentações no modo de exibição de estrutura de tópicos, de maneira colorida, em preto e branco ou em escala de cinza. Para imprimir os slides, devemos seguir os seguintes passos. Clicar no botão do Microsoft Office, clicar na seta ao lado de Imprimir e em seguida clicar em Visualizar impressão. No grupo Configurar página, na lista Imprimir, selecionar Slides. Clicar em Opções, apontar para a cor / escala de cinza e em seguida clicar em uma das opções, de cor. Se estiver usando uma impressora colorida, essa opção realizará a impressão em cores, cor, em impressora preto e branco. Se estiver usando uma impressora preto e branco, essa opção realizará a impressão em escala de cinza. Essa opção imprime imagens em tons de cinza que variam entre preto e branco. Os preenchimentos de plano de fundo são impressos como branco para que o texto fique mais legível. Às vezes, a escala de cinza é bastante semelhante ao preto e branco puro. Preto e branco puro, onde essa opção imprime o folheto sem preenchimentos de cinza. Clicar em Imprimir para alterar as opções de impressão, siga essas etapas. Na estrutura, no grupo Configurar página, clicar em Configurar página.
na lista Slides dimensionados para clicar no tamanho do papel desejado para impressão. Se clicar em Personalizado, digitar ou selecionar as dimensões do papel na caixa de largura e altura. Para imprimir em transparências, clicar em Transparências. Para definir a orientação da página, basta clicar em Orientação de Slides e definir entre retrato e paisagem. É comum que as apresentações sejam elaboradas com um número grande de slides. E se fôssemos imprimir cada slide em uma folha, iria demandar uma quantidade grande de material e poderia até mesmo perder o sentido do nosso trabalho. Uma vez que o intuito da apresentação é ser coesa e objetiva, assim temos a possibilidade de criar e imprimir folhetos, ou seja, imprimir um número maior de slides em uma mesma folha. Você pode imprimir as apresentações na forma de folhetos com até 9 slides por página, que pode ser utilizado pelo público para acompanhar a apresentação ou para referência futura. O folheto com 3 slides por página possui espaços entre as linhas para anotações. Você pode selecionar um layout para os folhetos em visualização de impressão, um modo de exibição de um documento da maneira como ele aparecerá ao ser impresso. Na visualização de impressão, é possível organizar o conteúdo do folheto e visualizá-lo para saber como ele será impresso. Você pode especificar a orientação da página como paisagem ou retrato e o número de slides que deseja exibir por página. Você pode adicionar, visualizar e editar cabeçalhos e rodapés, como os números das páginas. No layout com slide por página, você poderá aplicar cabeçalhos e rodapés ao folheto e não aos slides, se não desejar exibir texto, data ou numeração no cabeçalho ou no rodapé dos slides. Se desejar alterar a aparência, a posição e o tamanho da numeração, da data ou do texto, do cabeçalho e do rodapé em todos os folhetos, faça alteração no folheto mestre. Para incluir um nome ou logotipo em todas as páginas do folheto, basta adicioná-lo ao folheto mestre. As alterações feitas no folheto mestre também são exibidas na impressão e na estrutura de tópicos. Para imprimir folhetos, devemos seguir os seguintes passos. Abrir a apresentação, em que se deseja imprimir os folhetos, clicar no botão do Microsoft Office, clicar na seta ao lado de Imprimir e, em seguida, clicar em Visualizar a impressão. No grupo Configurar páginas, clicar na seta Imprimir e selecionar a opção desejada de layout de folheto. O formato folhetos, 3 por página, possui linhas para anotações ao público. Para especificar a orientação da página, clicar na seta em Orientação e, em seguida, clicar em Paisagem ou Retrato. Você pode ainda criar anotações, páginas impressas que exibem anotações do autor abaixo do slide que contém as anotações, como notas para si mesmo, enquanto realiza a apresentação ou para o público. Para criar anotações, use o painel de anotações, o painel no modo de exibição normal, no qual você digita as anotações que você deseja incluir em um slide. Você imprime essas anotações como páginas de anotações ou exibe ao salvar uma apresentação como página web, na exibição normal, para gravar anotações sobre os slides. Turma, pelo que vimos até agora, deu para perceber que o PowerPoint nos oferece uma quantidade grande de opções para dinamizar a nossa apresentação. Mas, como já falei, é sempre importante ter em mente que a utilização exagerada de recursos pode não ser vista com bons olhos em lugares formais. Porém, para momentos mais descontraídos, todos os recursos podem ser utilizados e conferem um tom mais animado para o evento. Considerando as atividades do nosso curso, irei apresentar algumas dicas que devem ser seguidas de orientação para a organização do seu trabalho. Escolha bem o material a ser apresentado, pois a escolha do texto é fundamental para o sucesso do seu trabalho. Simplifique. Efeitos demais acabam tornando a apresentação cansativa. Minimize o uso de slides e use quadros com poucos números. Faça, no máximo, um slide para cada minuto de apresentação. Slides mais complexos exigem mais tempo.
Prefira utilizar um gráfico ou uma imagem. Não imite o PowerPoint. Não faça simplesmente uma leitura do que está escrito no slide. O slide é uma base para a sua apresentação, ou seja, você sempre deve interagir e complementar o que está escrito no slide. Faça observações no tempo certo. Não é correto também preparar uma apresentação e nem sequer fazer menções a ela, ou seja, deixar a apresentação de lado e seguir com a exposição do conteúdo. Em resumo, normalmente não é obrigatória a utilização do PowerPoint, porém, se você optar por utilizá-lo, faça de maneira muito tranquila e coerente. Use imagens e elementos gráficos. Caso haja alguma apostila, o ideal é distribuir somente no final para não dispersar a sua plateia. Lembre de fazer uma revisão ortográfica muito cuidadosa no seu texto. E escolha cores que não prejudicam a legibilidade do slide. Vale a regra, para slides com fundo claro, utilize fonte escura e vice-versa. Evite colocar textos muito extensos dentro do seu slide. O ideal é que o slide tenha o tópico com citações de autores não muito longas. E para apresentações formais, evite colocar músicas de fundo e sons de apresentação. Bom, pessoal, por aqui a gente termina a nossa aula. Espero que tenham gostado e qualquer dúvida é só postar lá no ambiente que eu e os tutores estamos lá para poder ajudar vocês. Muito obrigado.